Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente veio falar sobre livros inspirados em casos reais. Eu tenho um outro vídeo desse que tem um tempinho já que eu gravei, acho que mais ou menos um ano. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para quando você terminar esse daqui e ver o outro. Esse vídeo aqui eu trouxe livros novos, então não se repetem os que eu já citei. E por conta disso vocês podem dar um pouquinho de falta de algum título, então fica aí o recadinho. Outra coisa que eu acho importante falar é que alguns livros que eu separei aqui pode causar certa confusão porque eles estão no selo Crime Scene da Dark Side, mas vale ressaltar que o selo Crime Scene da Dark Side tem True Crime e tem os inspirados em True Crime. E também tem os Crime Fictions, né, que não necessariamente são inspirados em True Crime. Mas, de qualquer forma, eu vou estar explicando porque cada livro daqui é ou não um livro de não ficção, tá? E o que é inspirado e o que é de fato realidade, com base no que eu já li e pesquisei sobre, tá? Porque nem todos os livros aqui eu realizei a leitura, mas eu fiz uma breve pesquisinha. Sem mais delongas, bora pro começo do vídeo. O primeiro que eu separei foi Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, que esse livro aqui já tem resenha no canal, que também vai estar linkado nos cards. Muito desse livro aqui eu acho que realmente ele é muito bem escrito, ele consegue trazer um ritmo muito bom. E como o próprio autor diz aqui na capa, ele é 99% verdade e 1% de exagero. Então, o que difere ele de uma não ficção para uma ficção são apenas as partes exageradas ou que o autor complementou dentro desse livro. E aqui a gente tem um caso que aconteceu em Savannah no dia 2 de maio de 1981. Então, se for ver, não é tão longe assim, é meio recente. E aqui a gente tem uma mansão que ouvem-se tiros saindo dali. E quando eles vão até lá, eles se deparam, né, com duas pessoas que as pessoas ali da sociedade normalmente conheciam. Então são duas pessoas meio ilustres. Esse caso marcou a história de Savannah porque foi um daqueles emblemáticos que não sabiam dizer se foi legítima defesa ou assassinato e foi um dos casos que mais teve julgamentos. Então teve 4 julgamentos. Eles eram anulados ou eles então iriam para outra disputa até enfim sair de fato o veredito se o réu era inocente ou culpado do que ele tenha cometido. Logicamente, não vou falar aqui se ele foi culpado ou inocentado, não vou falar o nome do personagem também, porque não sei se vai ser spoiler, mas eu convido vocês a conhecerem a história de Savannah. Eu realmente gostei muito dessa leitura e eu gosto muito da maneira que o John Bennett conseguiu construir essa história. Eu costumo dizer que a primeira parte é uma construção da sociedade e a segunda parte é de fato o crime. Então, sim, a primeira parte é um pouquinho mais lenta, mas ela se faz necessária para que a gente entenda o que vai acontecer a seguir. E, logicamente, né, se você quiser saber mais detalhes dessa história, os pontos mais altos, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, vai lá assistir a resenha. E se você for comprar esse ou qualquer outro livro do canal, compra pelo nosso link que a gente recebe uma pequena comissão e não muda nada no valor da sua compra. Eu tive um problema com o meu link antigo, então se você tinha o meu link antigo salvo no seu navegador, salve esse novo, porque o outro, infelizmente, não está mais funcionando. E aos poucos eu tô atualizando os vídeos, mas os vídeos mais atuais, só que tem o link original que tá funcionando. Mas apenas um recadinho. Outro livro, esse daqui é um clássico do não ficção. É um livro que é realmente referência no estudo jornalístico criminal, que é A Sangue Frio. Eu achei importante colocar aqui A Sangue Frio porque eu acredito que muitas pessoas não saibam que ele foi inspirado no caso real e que o autor foi, né, o Truman Capote, ele foi até a cidade para entender o caso e realmente escrever tintim por tintim nesse livro. Então, ele é um livro muito importante que marcou aí uma geração e com certeza é uma referência enorme. O livro também ele tem um ritmo muito bom de leitura, eu realizei a leitura há um tempinho. Eu até esqueci de pegar a minha edição, mas eu tenho aqui uma edição muito, muito antiguinha, que eu nem li a True Crime quando eu realizei essa leitura, eu acho. Eu nem fazia ideia que era inspirado em caso real e eu acredito que mais pessoas também não saibam, então eu trouxe aqui. O crime aconteceu em 1959, onde uma família toda foi assassinada no Kansas. A família era uma família bem influente ali, então causou um grande choque, porque parecia que não havia motivação por trás daquilo, não era como se fosse um planejamento assim de inimigos ou coisas do tipo. Então foi um caso que realmente parou a sociedade e que fez o Truman realmente ficar interessado e viajar para o Kansas para entender mais e escrever sobre. Super recomendo, eu acho que
principalmente quem gosta de true crime, é um livro que você precisa ler, porque é a referência, é um dos nossos primeiros autores aí a escrever true crime. Esse outro livro que eu trouxe aqui, eu acho que muita gente já conhece, e principalmente o filme, né, que é Amityville. Caso você não saiba, Amityville também foi inspirado em um caso real. E a gente tem em 13 de novembro de 1974, um jovem de 23 anos que acaba assassinando sua família inteira enquanto eles dormem. Muito ficou um mistério sobre qual seria o real motivo, e a verdade é que até hoje ele não ficou tão claro, já que o jovem apresentou diversos tipos de testemunhos e depoimentos durante a investigação. Ele alegou ter ouvido vozes e ter sido meio que forçado a isso. Ele também alegou que a família fazia com que ele cometesse coisas horrendas e por isso ele acabou por assassiná-los. E ainda tem a outra vertente, que ele teria entrado em um surto psicótico e cometido esse crime. Mas apesar de ser uma história muito chocante e que muitas pessoas ficam aí intrigadas para saber o que de fato aconteceu, não é isso que faz o terror em Amityville realmente virar uma grande história para as telas dos cinemas, mas sim que posteriormente, depois de alguns anos, várias pessoas investigando aí o sobrenatural foram até essa mansão e disseram que ali sim sentiu uma energia muito estranha. E alguns deles até falaram que ali era personificação do mal. Então, a partir daí que vão surgir as adaptações, tanto de livro quanto para o cinema, que a gente conhece de Amityville, e realmente as coisas de assombração e o sobrenatural atuando. Então, vem dessa vertente aí. Aquatofana. A Aquatofana, a gente vai ter a história da Júlia Tofana, que ela distribuiu aí uma porção mortal para libertar mulheres que sofriam algum tipo de abuso dos seus maridos. Então, elas eram oprimidas tanto psicologicamente como fisicamente mesmo. E, logicamente, que pilhas de corpos começaram a surgir e eles não iriam passar despercebidos. Tinha um papa muito atuante na época que estava ali, né, desconfiando de bruxarias e etc e tal, e ele realmente estava envolvido em terminar com essas coisas na cidade dele. E, logicamente, a Júlia Tofana acabou caindo nas mãos dele. Aqui a gente vai ter a autora reimaginando a história da Júlia com base em muitas pesquisas, com base em muitas coisas históricas mesmo, e ela vai preencher essas lacunas da história com ficção, mas com base na realidade. Então eu acho que também vai ser uma ótima leitura, assim como Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal foi, porque tem algumas histórias que realmente a gente não tem como retratar exatamente como foi, mas a gente enfia um pouquinho de ficção ali e tá tudo certo, a gente consegue nos envolver ainda mais com a história. Eu tô muito empolgada para realizar a leitura desse livro. Já estou de olho, quando ele entrar em promoção, estarei comprando, porque fiquei muito interessada. Eu gosto muito de histórias de venenos em geral. Agora, um outro queridinho que eu já falei aqui no canal é a lista de coisas suspeitas. Vou deixar o link da resenha aqui nos cards também. Esse daqui foi inspirado na história do estripador de Yorkshire, que matou mais de 15 mulheres de 1975 e 1980 em Yorkshire, na Inglaterra. E a história desse livro aqui, a gente vai acompanhar a Maeve e a Cheryl, que são duas personagens fictícias, e elas vão estar em busca do estripador de Yorkshire, já que a Maeve vai provavelmente se mudar de cidade por conta que a segurança ali está precária. Então ela pensa, eu, como uma criança, vou conseguir resolver esse crime e fazer com que eu continue morando aqui, porque se não tiver perigo, eu posso estar aqui. E é muito interessante como a gente vê essas crianças investigando, porque elas realmente investigam de um modo infantil, não é aquela coisa, sabe, irreal que a gente vê em outros livros de crianças investigando. Ela realmente vai até o limite dela e é um livro que vai muito além de investigação e de muito mais do que serial killers. Esse livro aqui, pra mim, ele é muito mais sobre amizade e os preconceitos e a sociedade da época. Então, realmente, a gente consegue ver muitas características de como era a sociedade, como ela agia e pensava e os preconceitos que tinham e como isso acabou atrapalhando a investigação do estripador. Então, gostei muito dessa história. Mas eu acho que, de fato, você tem que ir pensando que não é uma história sobre o estripador. O estripador tá ali, porque elas estão investigando ele. Mas ele é muito mais sobre a sociedade de Yorkshire na época. Inclusive, a Jenny, que é quem escreveu, ela vivia em Yorkshire na época do estripador. E o pai dela ali tem uma história ali, vamos dizer assim, com o estripador. Então é por isso que ela veio a escrever essa história e nos contar um pouquinho da sociedade da época e também como era a visão dela como criança.
Depois temos As Garotas. As Garotas é um livro que foi inspirado na história do culto Manson, né? Então aqui a gente tem a família Manson, logicamente, mudando muitos aspectos, mas as principais características foram mantidas. Aqui a gente vai acompanhar a história da Ivy e o que fez ela entrar nessa família, além de como é lá dentro. Pelo que eu pude ver, ela era uma menina muito insegura, não tinha base familiar, ela também estava ali passando por alguns momentos com frustrações amorosas e ela acabou achando um certo conforto ali com a família Manson e os seus integrantes. Então, achei muito interessante porque eu li Manson, amei. É um livro assim que eu pretendo fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre ele e algum dia compartilhar com vocês, porque eu acho que realmente tem muito conteúdo sobre ele. Tem músicas que foram inspiradas na família Manson e etc. Então, quando eu vi esse livro aqui, ele não poderia ficar de fora dessa lista, porque eu acho que realmente a história do Manson é uma das minhas favoritas de True Crime. E fica aqui minha recomendação, se você ainda não leu o livro do Manson, vá atrás de ler, porque é realmente muito rico em parte histórica. Se você não curte tanto essa parte histórica, talvez não te agrade, mas pra mim mas eu que sou apaixonada em conhecer a sociedade da época, a importância, porque certas coisas deram certo e funcionaram naquela época, eu acho que Manson é um livro assim essencial para você estar conhecendo e lendo. E agora, por último, Crianças de Atlanta. Esse livro aqui, muita gente aí tava ansiosíssimo para a saída dele, porque estavam achando que era um livro de não ficção e ele era 100% true crime. Mas não, gente, infelizmente vou ter que decepcionar vocês e falar que Crianças de Atlanta ele tem sim um pouco de ficção. E a autora ela expande a história real e dolorosa em uma ficção emocionante, unindo a realidade e a ficção para criar um desfecho possível ali para o crime. Caso você não conheça, a Crianças de Atlanta foi um caso que aconteceu em julho de 1979, onde por 2 anos mais de 40 crianças afro-americanas foram assassinadas de maneiras cruéis. E em 1981 teve uma prisão que possivelmente teria solucionado esse crime. Mas a gente vai vendo aos poucos que não foi bem assim. Esse livro eu ainda não li, mas eu tenho muita curiosidade de estar realizando a leitura. Mas pelo meu entendimento, o que vai acontecer aqui nesse livro talvez seja algo parecido com Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, ou então Aquatofana, onde a gente vai ter a nossa autora preenchendo as lacunas ali do caso com um pouco de ficção para trazer uma história que realmente tenha começo, meio e fim. E por mais que não tenha sido um livro que é 100% true crime, o que eu sei que decepcionou algumas pessoas, eu acho que é uma leitura que vai ser muito rica, porque a autora fez diversas pesquisas, assim como os outros autores que eu já citei. Então vai ter muita base histórica para estar falando ali o que ela vai falar, por mais que tenha alguns traços de ficção. Então eu acho que vale muito a pena a leitura, e é outro livro que eu estou muito empolgada para realizar, e trazer aqui meu feedback para vocês, até onde ele é ficção e até onde ele é um true crime. E bom, se você lembrou de algum livro aqui que é inspirado em caso real, ou você tem algum que está em dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer no próximo vídeo. Esse roteiro aqui teve a ajuda tanto da Williara, que eu já agradeci em outro vídeo, como a Tata, que eu também já agradeci em outro vídeo, mas eu quero agradecer de novo a elas duas, porque graças às indicações dela, esse vídeo aqui vai ter ainda uma parte 3, que eu não sei quando eu irei gravar, mas terá sim uma parte 3. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque tudo isso ajuda muito com que esse vídeo seja entregue. E ele sendo entregue, a gente traz logo a parte 3. E bom, o vídeo de hoje foi esse e nos vemos amanhã.